1974, uma tribo de chimpanzés declarou guerra aos vizinhos. Tinham batedores, planejavam emboscadas, executavam os inimigos um por um. A guerra durou 4 anos. Jane Goodall, a cientista que havia dedicado 15 anos da vida a estudar esses animais, disse que o que presenciou quase destruiu sua fé na natureza. Não porque os chimpanzés eram violentos, porque eram estratégicos, porque planejavam, porque lembravam, porque vingariam. A guerra ficou conhecida como a Guerra de Gombe e mudou completamente o que a ciência acreditava saber sobre a linha que separa o animal do ser humano. Bem-vindos ao documentário sobre os animais geneticamente mais próximos de nós, os primatas, que constroem guerras, guardam luto, criam cultura e tomam decisões que nenhuma teoria de comportamento animal conseguia explicar. O chimpanzé compartilha 98,7% do DNA humano. Menos de 1,3% de diferença separa o nosso código genético do dele. Mas durante décadas, a ciência usou essa proximidade apenas como dado científico frio. A Guerra de Gombe transformou isso em algo muito mais desconfortável. Em 1970, um grupo de chimpanzés da comunidade Kasakela, na Tanzânia, se separou e formou um grupo independente ao sul. Eles haviam convivido antes, se conheciam individualmente. E durante 3 anos houve paz. Em 1974, os machos da Kasakela começaram a patrulhar o limite do território sul em silêncio, sem vocalização, sem os gritos que chimpanzés normalmente usam para comunicar posição. Silêncio deliberado. Quando encontravam um macho do grupo sul sozinho, atacavam em grupo, 5 contra 1, mordendo, espancando, às vezes por mais de 20 minutos. Deixavam a vítima para morrer. Em 4 anos, todos os machos do grupo sul foram eliminados. As fêmeas foram absorvidas pelo grupo vencedor. O território do sul foi anexado. Jane Goodall registrou tudo e afirmou em suas memórias que tentou durante anos encontrar uma explicação que não fosse a que os dados indicavam. Não encontrou. Os chimpanzés haviam conduzido uma guerra de extermínio deliberada e sistemática. Mas existe aqui um primata que escolheu o caminho completamente oposto e que em tamanho e força domina todos os outros. Segue o canal. Todo documentário assim sai toda semana. O gorila é o maior primata do planeta. Um macho adulto pesa até 250 quilos. A força de um gorila adulto é estimada em 6 a 10 vezes a de um homem. Ele poderia esmagar um ser humano sem esforço. E passa a maior parte do tempo comendo folhas, sendo gentil com filhotes, brincando. O gorila é o contraponto de tudo que o tamanho sugere. Em 1986, um gorila do zoológico de Jersey, chamado Jambo, se tornou famoso pelo mundo inteiro quando uma criança de 5 anos caiu no fosso dos gorilas. Jambo ficou entre a criança inconsciente e o bando. Afastou os outros. Ficou em silêncio. Acariciou a criança com cuidado. Quando os socorristas chegaram, recuou. Esse comportamento foi filmado por um visitante e transmitido mundialmente. A imagem de um gorila adulto protegendo uma criança humana mudou a percepção pública sobre esses animais em dias. Mas o que a ciência documenta sobre gorilas vai além da gentileza. Quando um membro do grupo morre, o gorila fica. Permanece ao lado do corpo por horas ou dias, toca o animal morto. Os outros membros do grupo passam pelo corpo em silêncio. Comportamento de luto documentado por pesquisadores em múltiplos grupos selvagens. Um animal sem linguagem verbal formalmente estruturada que processa a perda de uma forma que pesquisadores chamam de indistinguível da experiência humana de luto. Mas existe aqui um primata que vive na solidão mais profunda de qualquer grande macaco e que mantém um vínculo com o filho que nenhum outro animal replica. O orangotango tem o período de dependência entre mãe e filho mais longo de qualquer animal não humano do planeta.
Até 8 anos. A filha permanece com a mãe aprendendo tudo. Não por instinto, por cultura. Cada grupo de orangotangos tem técnicas específicas de uso de ferramentas que não existem em outros grupos. Formas de abrir frutas, formas de construir abrigo, formas de comunicar. Passadas de mãe para filho ao longo de gerações. Isso é cultura, definida pela ciência como comportamento aprendido socialmente que varia entre grupos da mesma espécie. Até 1990, a maioria dos cientistas acreditava que apenas seres humanos tinham cultura. Os orangotangos provaram que estavam errados. E existe um detalhe sobre esse animal que a maioria das pessoas nunca ouviu. O macho adulto de orangotango desenvolve estruturas faciais chamadas flanges, discos de gordura nos lados do rosto que crescem ao longo dos anos. Essas flanges amplificam os sons que o orangotango produz. O chamado longo do macho adulto é ouvido a quilômetros de distância dentro da floresta. E cada macho tem um chamado único, como uma voz que nenhum outro possui. Um animal que vive sozinho na copa das árvores, identificado a quilômetros pela voz, passando cultura para o filho por 8 anos. E hoje, 80% do habitat do orangotango foi destruído em 50 anos. O animal que levou gerações para construir uma cultura está perdendo a floresta onde essa cultura existe. Mas existe aqui um primata que resolveu o problema da violência de uma forma que a ciência demorou para aceitar estudar. O bonobo é geneticamente idêntico ao chimpanzé. A mesma espécie separada há 1 milhão de anos por um rio. Um lado do rio, os chimpanzés. Outro lado, os bonobos. E as duas sociedades desenvolveram soluções completamente diferentes para os mesmos problemas. O chimpanzé resolve conflitos com dominância, violência e hierarquia de machos. O bonobo resolve conflitos com contato físico, partilha de alimento e uma estrutura social dominada por fêmeas. Quando 2 grupos de bonobos se encontram, a reação típica não é confronto. É exploração mútua, seguida de partilha de alimento. A sociedade bonobo é matriarcal. As fêmeas mais velhas têm a posição de maior status, e quando há tensão entre machos, as fêmeas intervêm. O resultado é que casos de violência letal entre bonobos selvagens são extremamente raros, tão raros que pesquisadores passaram décadas questionando se existiam. Enquanto os chimpanzés travavam guerras de extermínio, os bonobos, na outra margem do mesmo rio, construíram uma das sociedades mais cooperativas entre primatas não humanos que existe. O mesmo código genético, o mesmo ancestral e 2 caminhos completamente opostos. A pergunta que a Guerra de Gombe colocou em 1974 nunca foi completamente respondida. O que separa o comportamento dos chimpanzés do comportamento humano em situação de conflito? Os dados que se acumularam nos 50 anos seguintes não tornaram a resposta mais fácil. Chimpanzés passam informação entre gerações, guardam luto, reconhecem o próprio reflexo no espelho. Um dos 3 critérios usados para testar autoconsciência. Planejam o futuro. Em um experimento publicado em 2006, chimpanzés esconderam ferramentas específicas antes de dormir para usá-las na manhã seguinte. Planejamento de um dia para o outro. Para uma tarefa que ainda não existe no momento do planejamento. E quando pesquisadores ensinaram linguagem de sinais a chimpanzés nas décadas de 1970 e 1980, alguns aprenderam centenas de sinais e começaram a combiná-los de formas que não haviam sido ensinadas, criando frases novas, comunicando conceitos que não estavam no vocabulário original que receberam. Não existe palavra consensual na ciência para descrever o que isso é, mas existe clareza sobre o que não é. Não é apenas instinto,
Esses 4 animais existem em uma faixa estreita de florestas tropicais que representa menos de 3% da superfície do planeta. O chimpanzé que declarou guerra. O gorila que protegeu uma criança e guarda luto pelos mortos. O orangotango que transmite cultura por 8 anos de vínculo com o filho. O bonobo que construiu paz do mesmo código genético que o chimpanzé usou para construir guerra. Todos classificados como espécies ameaçadas. Todos perdendo território em velocidade que não permite recuperação natural. O animal, com 98,7% do nosso DNA, está desaparecendo enquanto debatemos o que nos diferencia dele. E quanto mais a ciência estuda esses primatas, mais a linha que tentamos manter entre nós e eles se torna difícil de enxergar. Se este documentário te mostrou algo que você não sabia, deixa um like. É o que mantém esse trabalho vivo. Obrigado por ter chegado até aqui.